E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso último encontro, nossa Agenda 16 e também tão importante quanto todas as outras. Hoje nós vamos conversar sobre gerenciamento do conhecimento, ok? Num projeto ele se aplica em todas as etapas. O conhecimento é aquilo que nós temos, que nós, pessoas, temos e vamos contribuir para o projeto, contribuir para as situações, contribuir para a empresa, contribuir para a nossa vida de uma maneira geral. Então, nós vamos falar sobre a gestão do conhecimento, gestão da informação e diferenciar conhecimento tácito, conhecimento explícito e como o conhecimento se, vamos dizer assim, transmite, se transfere de um ponto ao outro e como ele deve ser utilizado. Antes de entrarmos especificamente no processo, eu gostaria de lembrar a vocês uma coisa que eu coloquei no início do nosso processo, no início das nossas aulas, logo na primeira aula. Gostaria de voltar àquela figura que a gente fez da maleta de conhecimentos que você, como pessoa, precisa ter, ok? Cada um de nós tem uma quantidade de conhecimento, tem uma capacidade. A hora que nós colocamos essas pessoas juntas, a hora que eu coloco uma equipe para trabalhar junta, é essa junção desses conhecimentos que eu estou interessado. Nós já reforçamos lá atrás, a equipe de um projeto tem que ser o mais multifuncional possível. Quanto mais funcionalidades, quanto mais expertise as pessoas tiverem, melhor para o projeto. Agora, você precisa, ao longo do tempo, desenvolver mais conhecimento, desenvolver mais habilidades. Estamos chegando ao fim do nosso curso. Vocês, acho muitíssimo importante que tenham feito, mas lembro, não pode parar por aí. A continuidade de adquirir conhecimento é importante para a sua carreira, é importante para o seu desempenho ao longo dos próximos anos. Então, não parem por aqui, sigam em frente, ok? Então, o que é o nosso conhecimento? O que é que nós vamos falar de gestão do conhecimento agora olhando para o lado da empresa? É um processo sistematizado. Vejam, eu tenho uma pessoa dentro da organização que tem uma série de conhecimentos. E se ela sai, automaticamente ela leva esse conhecimento embora. Se eu não trabalhar de uma forma que esse conhecimento dela fique retido dentro da organização, eu acho que todos aqui já ouviram histórias de pessoas que saíram das organizações e, ao longo do tempo, foram convidadas a retornar porque só eles entendiam uma determinada situação, só eles sabiam, ou aquela máquina que só ele sabia mexer. Então, gerenciar o conhecimento, a gestão do conhecimento dentro de uma organização é fazer com que o conhecimento das pessoas, que muitas vezes foi desenvolvido dentro da organização ao longo do tempo, continue ali dentro. Então, é apoiar a criação de novos conhecimentos, se apropriar desse conhecimento que está dentro das pessoas e disseminar para outras pessoas. Isso é a gestão do conhecimento dentro de organizações. Podemos dizer que é um capital da organização o conhecimento que ela detém. Imaginem quanto deve ter de conhecimento, qual a capacidade e quanto deve ganhar os engenheiros que projetam esses carros fantásticos que a gente vê em sonhos, né? Uma Ferrari, Maserati, Lamborghini. Alguém o projetou? Quem foi? Quanto será que? Qual é o capital intelectual que essa pessoa tem? Como que eu, Ferrari, por exemplo, usando essa marca, vou fazer para continuar com o conhecimento daquele engenheiro dentro da minha organização? Isso é gestão do conhecimento a nível empresarial, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é que o conhecimento ele está nas pessoas. Eu tenho uma série de conhecimentos e eu chamo isso de conhecimento tácito. Está em mim, está dentro da minha cabeça. A fala, a linguagem, a escrita,
aquilo que eu fui acumulando de experiências ao longo do tempo, que me dão a capacidade de solver problemas, resolver situações, entender o mundo de uma forma positiva, negativa, ou seja, eu, ao ver uma situação, em cima de experiências anteriores, em cima de estudos anteriores, em cima de curso, em cima de tudo aquilo que eu fui acumulando, eu vou entender o que está acontecendo, mas eu estou falando no singular, eu, ok? Por isso é um conhecimento tácito. Podemos basicamente dizer que ele está dentro da minha cabeça. Se eu sair da organização, ele vai comigo. Em alguns casos, então, voltando, eu preciso que esse conhecimento fique. Então, eu vou transformá-lo em um conhecimento explícito, ou seja, ele vai estar escrito, ele vai estar compartilhado com as demais pessoas da organização. Então, aquilo que eu aprendi ao longo do tempo sobre uma determinada máquina, sobre um determinado processo industrial, sobre uma forma de se fazer uma determinada atividade, eu vou descrever esse processo num passo a passo, num manual, num livro, vou fazer uma gravação de uma aula, como nós estamos fazendo agora, eu vou mostrar para as outras pessoas como fazer aquilo. Eu estou transformando o meu conhecimento tácito, ou seja, aquilo que estava somente comigo, para um conhecimento explícito. Outras pessoas terão contato com esse conteúdo, poderão se apropriar também desse conteúdo. Ao fazer a apropriação desse conteúdo, o meu conhecimento tácito foi explicitado, vira um conhecimento tácito daquela pessoa. Aquela pessoa, com o que ela aprendeu comigo, com mais o que ela aprendeu ao longo da sua história, ao longo da sua vida, vai desenvolver um conhecimento. E isso vai acontecendo, e como a gente vai ver mais à frente, é uma verdadeira espiral, uma espiral positiva, em que o conhecimento vai crescendo, 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 crescendo. Ok? Muito bem, vamos voltar um pouquinho e falar sobre algumas situações importantes. Aqui vocês têm uma imagem representada por dado, informação, conhecimento e inovação. Vamos explicar o que entendemos, o que se entende por cada um deles. Dado é uma afirmação, pode ser uma representação numérica, uma situação em que você olha, você vê, por exemplo, você olha lá e vê uma sequência numérica. Aquilo lá para vocês poderá ou não se transformar em uma situação melhor. Ou seja, vai se tornar em uma informação a hora que você souber que aquilo lá é um número de um telefone. Então, enquanto uma sequência numérica são dados. A hora que você se apropria daquela sequência numérica e dá a ela a característica de uma sequência numérica para um telefone, ela se transformou em uma informação. Agora, essa informação poderá ou não se tornar conhecimento. Se aquele número de telefone, essa informação, lhe é útil, lhe é importante, lhe vai agregar, ela estará se transformando em conhecimento. Agora, se aquele número de telefone não tem a menor importância para você, ele fica no status, vamos dizer, de informação. Pode ser que daqui a alguns anos você, ao precisar, volte e resgate e transforme aquela informação em conhecimento. Ela pode acontecer a futuro, mas então, hoje, eu olhei, vi uma sequência numérica, é um número de telefone, e de uma situação que me interessa, conhecimento. Ok? Dado, informação, conhecimento. Juntando todo o conhecimento, que eu vou chegar na inovação. O que nós vamos entender por inovação nesse processo? Eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho e vou conseguir transferir ou transformar isso em novos produtos e serviços para a sociedade. Como que eu faço para aumentar esse oferecimento? Lembrem-se que nós precisamos fazer isso porque o mercado de hoje é um mercado extremamente competitivo. Eu tenho que estar inovando constantemente. Ficar parado no mesmo lugar com o mesmo produto achando que vai ser eterno, são pouquíssimas as situações
que podem ser representadas por isso. E se você for observar, vai ver que a maioria deles passaram por processos de atualização ao longo do tempo. Então, achar que o seu consumidor vai se dedicar ao seu produto, ao seu serviço, à sua empresa pelos próximos 30 anos, exatamente da forma como você está, eu acho muito difícil. Então, transformar conhecimento em inovação, gerar novos produtos e serviços é extremamente importante. Vamos falar sobre 4 situações. Para isso, eu vou usar esse desenhinho que eu coletei do livro do Takeuchi e Nonaka. São 2 autores japoneses que trabalharam muito essa questão da gestão do conhecimento lá no Japão e, consequentemente, virou ao longo do tempo. O exemplo deles é o seguinte. O nosso amiguinho no primeiro quadro de capacete é um engenheiro e a empresa dele construiu uma máquina para fazer pão. Eu acho que muitos de vocês já viram hoje as máquinas de pão. Puta, muito legal. Coloca todos os produtos lá dentro, programa a máquina, vai dormir, no outro dia de manhã você tem um pãozinho quentinho, fresquinho, assadinho na hora, tá uma beleza. Para chegar nesse ponto, eles tentaram várias vezes e não conseguiam. O pão não ficava bom. O que ele fez? Ele foi, nesse nosso exemplo, ele foi até um padeiro convencional e observou como o padeiro fazia esse pão. Ou seja, ele estava se socializando, ou seja, ele estava se apropriando do conhecimento do padeiro através da observação. Então, isso é socializar a informação, ok? Então, ele aprendeu, então tem que amassar o pão por um determinado tempo, de uma determinada forma, e aí ele trabalhou um plano para que os seus outros colegas entendessem. Então, a externalização é o momento em que ele pegou aquilo que ele imaginou que a máquina deveria fazer individualmente, escreveu sobre aquilo, desenvolveu sobre aquilo, ou seja, ele externalizou, ele transformou do conhecimento tácito em conhecimento explícito, e foi apresentar aos seus colegas. Então ele fez a socialização, aprendeu com o padeiro, escreveu os seus projetos, os seus planos e foi fazer uma combinação, ou seja, ele foi trabalhar com os demais colegas e apresentou para eles as suas ideias. De forma que, quando você olha o próximo quadro, que é a internalização, todos entendessem o que ele viu lá naquele nosso padeiro. Eu não tenho a necessidade de transformar toda a equipe lá e levá-los até lá. Não preciso fazer isso, mas eles ficaram com conhecimento do que o nosso amigo padeiro fez através do seu colega. Ele externalizou a informação, combinaram e no processo de combinação é bastante comum que as pessoas envolvidas deem novas ideias, deem novas sugestões, já com foco naquilo que ele trouxe de fora. Okay? O resultado, usando essa figura, são as atuais máquinas de pão que fazem tudo praticamente sozinha, preparam o pão, fica sempre muito agradável. Então isso é uma forma de gerenciar o conhecimento. Eu peguei o conhecimento do padeiro e transformei em uma inovação. Dado, informação, conhecimento, inovação. A espiral que eu tinha falado para vocês representa por esse gráfico. É a espiral SESI, socialização, externalização, combinação e internalização. Vejam que ela começa pequenininha e ela vai crescendo ao longo do tempo. O que eu aprendi com alguma situação, aliado ao que eu aprendi com outras pessoas, vai ampliando o meu conhecimento. Ao externalizar isso para outras pessoas, eu vou ampliar o conhecimento deles e assim sucessivamente. Então é uma espiral positiva, ou seja, o crescimento do conhecimento sempre vai acontecer. Ok? O modelo que a gente apresentou para vocês é um modelo baseado naqueles 2 autores, né? Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, são 2 autores japoneses, mas vocês têm outros padrões que podem ser utilizados. O importante é
Não é basicamente o padrão que você vai utilizar, não precisa ser necessariamente desta forma. O importante é que você desenvolva processos para que o conhecimento fique. Na gestão de projetos, especificamente, você vai ter o que nós chamamos, já falamos várias vezes para vocês, de lições aprendidas. Ou seja, o que é que me trouxe de conhecimento esse projeto que eu desenvolvi, esse trabalho que eu fiz? O que é que eu aprendi com isso? Quais os pontos positivos, quais os pontos negativos? E eu vou estar transformando isso em um conhecimento para o próximo, para o outro, para o outro. Façam o mesmo, façam isso nas suas organizações, trabalhem essa questão da gestão do conhecimento, tanto do nível organizacional como principalmente do nível pessoal. Ok, turma? Foi um prazer estar com vocês durante todo esse tempo. Espero que tenham aproveitado bastante. Como eu disse agora há pouco, não parem no processo de aprendizado. É importante para vocês, é importante para suas carreiras, é importante para o Brasil, inclusive. Um abraço a todos, muitas felicidades.